Fala, time, beleza? Boa tarde. Cadu, host do Loboscast aqui com vocês. Hoje a gente recebe o Carlos Russo, fisiculturista. Cara sensacional, né? Quando eu comecei a pegar gosto pela musculação, ele me deu uns toques. E antes da gente começar, quero deixar aqui o recado do nosso apoiador, a FT Advogados, né? Peço que você que tenha dúvida sobre direito trabalhista, direito previdenciário, clica no link lá na descrição que vai direto para o atendimento para sanar suas dúvidas, beleza? Tamo junto. Carlos, bem-vindo, meu irmão. Fala, Cadu. Prazer Tranquilo. ter você aqui. Ó, Prazer. Tem um presente aqui do podcast para você. Maravilha. Isso aqui. Faz tempo que a gente não se tromba, né? Nossa, faz um tempo Uns já, meu. 3 anos. Acho que uns 3 anos. Pra mais. Sério, tudo isso, velho? Não, 3 anos. Caraca, mano, passou faz um rápido. tempinho, né? velho. Tem isso aqui. Aí sim, hein? Caraca. Espero Valeu. que goste aí do presente. Com certeza da vai ser lembrança. utilizado aí. Aquele cafezinho na preparação não pode faltar, né? Você toma muito café, mano? Mano, bastante, velho. É? Não gostava de café, fui começar a gostar de café depois comecei a competir. Acho que o café ajuda a segurar minha fome, então eu uso bastante pra matar, porque normalmente eu sou bem... Sério? Pra mim segurar a dieta, aí eu tenho que estar sempre com alguma coisa ali pra dar aquela enganada na cabeça, porque eu como muito pouco, né? Como eu tô numa categoria que tem que bater peso, então eu sempre como bem pouquinho, então é bem difícil de segurar a fome. Caramba, mano, eu achava que o café em excesso se atrapalhava. Atrapalhava? Não. Assim, lógico que não vai ser tão interessante assim, mas umas 2, 3 xícaras por dia não vai atrapalhar no resultado. 2, 3 xícaras é pouco. Assim, Você bebe bem mais? Bebe bem mais, velho. Eu acho que se somar... Durante a semana não, que no escritório não dá. Tomo só de manhã, mas se for pegar no final de semana, acho que dá uns 400 ml, velho. É muito café, né? É, bastante. Até aí tranquilo. Mas usa mais estimulante, assim? Pré-treino, alguma coisa do tipo? Não tomo pré-treino, Não? velho. Eu não tomo porque eu tomei uma vez, eu não sei se foi... Eu acho que eu confundi o pré-treino com termogênico, velho. Eu ganhei da minha irmã. E aí não bateu bem. Deu aquela acelerada pra corrida, fica até enjoado, né? Começa a dar aquela batedeira. Passei mal, velho. Aí, Pé gelado. né, então, de querer ir no banheiro, aí nunca mais, velho. Eu peguei trauma, assim, então eu não tomo nada de pré-treino. Antes de treinar, geralmente eu como 2 bananas, aí aqueles carb up lá, Sim, tá ligado? sim. E já era, eu vou né? treinar, E só isso. Meu, mas que legal te ver de novo, tava acompanhando suas redes lá. Tamo aí correndo aí, né? Esse ano Trabalhando. você compete ainda? Vou competir daqui 45 dias, vai ser em novembro. Já tô segurando aí bastante, Caramba, correndo então, aí pra isso. vamos do começo lá. Como foi que você... Eu tava lendo lá que você é muito competitivo, eu gostei disso, né? Porque... Sou bastante. Como que você chegou descobriu o fisiculturismo? Você foi lá na loja de suplementos, assim, mas o que te chamou pra ir pro fisiculturismo? Porque você era de outros esportes, né? Sim. É que antes do fisiculturismo eu cheguei a praticar jiu-jitsu e MMA. Então eu fiquei um ano e meio mais ou menos ali. E como eu sempre fui muito competitivo, comecei a treinar loucamente, treinava 6 horas por dia, porque fixado naquilo. E aí, nesse meio tempo, comecei a conhecer a musculação. Aí foi até a hora que eu fui trabalhar na loja de suplemento. Depois que eu conheci a loja, entrei na loja de suplemento, todo mundo fazia dieta. Eu falei, caramba, dieta, velho? Como que é dieta? Só comia o que dava fome, a hora que dava fome. Nem se preocupava, né? Não tinha muita informação e não tinha muito essa de fisiculturismo, né? Foi 2016, 2015, mais ou menos, que eu comecei. Caramba. Então, não tinha essa ascensão. Hoje todo mundo fala de fisiculturismo, de atleta, todo mundo pensa em competir. Tem bastante gente na mídia também, né? Então, é muito mais mídia para o esporte do que era antes. Então, aí depois disso que eu comecei a falar, caramba, olha esse mundo, não sabia que tinha isso, né? Falei, acho que eu consigo fazer, o que tem que fazer para ficar assim? Aí procurei um treinador já na época, aí eu falei assim, quero competir, mas também não falei para ninguém. Falei pra ele, quando você falar que eu tô pronto, eu subo. Aí comecei a fazer o trabalho com ele, e ele, era Sério? horrível, E você demorou quanto tempo de começar a treinar pra você ir competir de fato, assim? É que assim, como eu sempre pratiquei alguma coisa ou outra de musculação, até por conta da luta, por conta de futebol, por conta de outros esportes, eu sempre fiz um pouco de musculação pra fortalecer mesmo. Tá. Então, mas não conhecia o fisiculturismo, né? Então depois que eu
fui mesmo pra parte do fisiculturismo que eu me joguei de cabeça na parte da musculação também. Aí que, depois que eu conheci, peguei um treinador que competia na época também. Aí ele só foi passando, eu fui seguindo a dieta. Aí deu mais ou menos no final do ano assim, ele falou assim, ó, daqui 15 dias vai ter uma competição, vamos? Aí eu, o que precisa fazer? Ah, precisa fazer isso e aquilo. Falei, tá bom. Aí, beleza, quando faltou, ó, começar sexta-feira você bebe 12 litros de água. Quanto? Sábado, 12. Puta merda, velho. Sem chance de tomar 12 litros de água. Peridratação, normalmente é a minha primeira competição já, ó. Aí só que 12 litros de água e vai comer 5 gramas de sal. Aí pesa o sal também, cozinha tudo sem sal. Na época ainda cozinhava o frango 2 vezes, porque não podia ter nada de gordura, o pessoal tinha essas fissuras, né? Caramba, é mesmo? Cozinhava 2, 3 vezes o frango pra sair toda a gordura. Ficava só aquele chinelo sem tempero. Nossa, horrível pra comer. Mas era... E eu era, como fui competitivo, entrava de cabeça, não olhava nem pro lado, me joguei e fiz, meu Deus, preparação, loucura. Nem tinha muita condição, então ia conseguindo aquilo, pegava emprestado, pedia ô patrão, faz um vale pra poder conseguir pagar a inscrição, e aos poucos foi indo. Foi caminhando. As primeiras foi bem difícil. O pessoal também de casa não entendia muito, né, então não tinha muito gente que fazia isso, não tinha ninguém conhecido na mídia, né. Então, o pessoal ficou assustado, né? Como assim, 12 litros de água? Vai ficar sem comer carboidrato? Faz 3 horas de cardio? O que é isso? Caramba, é difícil, velho. Pra quem não é do esporte, entender a cabeça do atleta é difícil, velho. E a gente é competitivo, né? Quer sempre se superar. E aí, quando eu conheci isso, vixe, depois que eu subi a primeira vez. Aí, subi a primeira vez, fiquei em segundo lugar. E aí, fiquei bravo pra caramba. Sério? Saí de lá, vixe. Eu não queria nem tirar foto, saí do palco já... Que pra mim tinha perdido ainda, né? Então, você tem a mesma mentalidade que eu, cara. Até o Thiago, que tava aqui, que apresentou comigo o episódio do Murilo, ele sempre fala que o Cadu, tira um pouco o pé, você é muito competitivo, o segundo lugar é bom. Eu falei, mano, não é bom, velho. Tipo, segundo lugar nunca vai ser lembrado, velho. Igual quando eu fui correr na Colômbia lá, que eu perdi lá, né, o circuito mundial de bike. Ninguém lembra que eu fui pra lá, porque eu perdi, velho. Fiquei em 13º, velho. Pode crer. Então eu entendo sua cabeça. A cabeça a gente se cobra bastante, porque a gente se entrega muito, né? Se entrega 100% pra conseguir aquele resultado. Então, você espera que o resultado vai vir, né? Então, quando você não vem, você já fica... Mas aí eu falei, o que eu preciso fazer pra melhorar? Por que eu perdi? Precisa entrar mais cheio, precisa comer mais, precisa trabalhar mais nessa parte ou naquela. Aí, 2 meses depois, tava competindo de novo já. Caramba, velho. Tipo... aí já fui na IFBB, foi no Estreantes da IFBB em 2018, segunda competição. E aí, como que foi lá? Aí eu fui sozinho no backstage, só eu, nem lembrava, nem manjava como que aquecia, como que fazia. Sério? Meu coach estava trabalhando na época, não pude ir. Meus pais na plateia também não entendiam nada. E eu sozinho lá no backstage aqui, eu falei, caramba, os caras pegando e aquecendo. E eu falei, será que... O que eu faço, né? Não sei se eu levanto, se eu aqueço, se eu não aqueço, gente comendo, outros não estavam comendo, uns deitados com o pé pra cima. Aí você fica naquela, o que eu faço, né? Nossa, loucura. Mas ainda fui, subi, sim, aquecer direito, vamos lá. Aí fui campeão ainda, fiquei em primeiro na bodybuilder até 90 quilos. Fui campeão nessa categoria e fui pro overall, né? Aí chegou no overall ainda, como ninguém sabia, eu entrei e meus pais já tinham ido embora, né? Que eles acharam que eu ganhei e já tinha acabado. Aí estavam lá fora já me esperando e eu no palco competindo, disputando overall. E ganhou. Não cheguei a ganhar o overall não, nessa não. Na segunda ainda não. Foi só o top 1 mesmo, na categoria. Na categoria aí, qual que foi a sensação de ganhar assim a segunda competição? Não esperava. Não, os caras estavam gigantes do meu lado. Eu fiquei... Falava assim, é que eu nunca acreditei, assim, eu sempre tive essa cabeça, assim, de faço o que for preciso, mas não acredito muito no potencial. Será que eu sou bom mesmo pra isso? Será que eu nasci mesmo pra isso? Ou será que é só momentâneo, igual o pessoal falava no começo, né? Então tinha aquela ainda, né? Mas quando foi chamando, aí chamou um, chamou outro, aí eu fui ficando por último, aí chamou o terceiro lugar, chamou o segundo, falei, caramba, campeão. Foi nessa... Essa aqui? Foi essa daí. Caramba, segunda competição. Na categoria loucura também. Eu não sabia que vocês aqueciam antes, né? Sim, pra poder dar um pump, né? Pra poder subir o sal pro músculo, né? Que aí você tá desidratado.
Pô, que Aí você começa a interessante. jogar sódio. Aquele vídeo que você mandou lá da corda é o aquecimento, Isso velho? é um crescimento. Pré-subida, assim, pré-palco. Esse aqui? Isso, exatamente. Aí a gente tá fazendo um aquecimento, que eu tava pra subir já. Na verdade, que a da gente tinha hora. subido e... a condição tava muito boa nesse último campeonato. Pô, esse... Nem cheguei a mandar, mas a gente tem um outro vídeo, meu, do primeiro campeonato que a gente foi junto. E um campeonato que eu nem peguei pódio, nem nada. Nossa, não fiquei nem em 10º lugar. Sério? E eu achei que ia... Putz, mas é sempre assim, né, velho? Por isso que eu acho que quando a gente vai competir, a gente tem que estar com a cabeça assim, tipo, meu, Exato. será que eu vou entregar 100%? Exato. É o que até minha esposa tava falando, né? Ela falou pra aluna dela, né? O seu adversário tá fazendo mais que você. Ele tá fazendo a repetição que você não Falou? fez. É? Essa mentalidade, né? É. Aí, também, nesse campeonato, foi antes de operar, porque eu tinha uma hérnia inguinal. Então, eu tava lendo. Tive uma hérnia inguinal e umbilical. Por muita força, muito esforço, nunca tive preocupação com postura, com nada do tipo. Também não tinha informação, saía carregando peso na academia e achando que tava certo, né? Sem preocupar com postura, com controle de core, disso e daquilo, que era só ficar grande, né? Comer batata doce e frango e ficar grande pra competir. Caramba, velho. Aí foi indo, meu. Então foi uma época assim que aí eu comecei a trabalhar mais com atletas assim, foi quando eu parei que eu parei pra operar, né, no caso, né? Parei pra operar das 2 hérnias, aí eu comecei a trabalhar mais como coach. Que legal. E aí foi... Não, eu tava vendo... as fotos que você mandou, tem uma galera que você levou pra pódio, né? Tem bastante, meu. Um pessoal que já tá comigo aí há 4, 5 anos, esse atleta meu tá quase 5 anos já comigo. Mas vocês competem na mesma categoria ou não? Não, como que ia ser a sensação de o mestre e o aluno no mesmo lugar? Não. Minha esposa também, compete também? Ela compete também, que legal. Subiu já em 3 competições, vai subir agora no final do ano de novo. Essa foto eu achei muito louca. O overall, foi no ano o Class passado. Physique, né? Esse troféu aqui, ele pesa muito? Pesa, mano. Deve pesar uns 20, 25 quilos, cara. Cacete. É bem pesado. Que eu não esperava, assim. Até quando ele falou, vai lá buscar o troféu na hora, eu fui assim, eu peguei e falei, eita, é pesado, né? Caraca, ele mais pesado mesmo. Nossa, você tá treinando uma galera legal, velho. Sim, sim. E antes de a gente voltar na sua lesão, qual que é a sensação de ver o aluno subindo no palco lá e ganhar, cara? Eu falo que às vezes eu fico mais nervoso do que eu mesmo, velho. Sério? Nossa, pra mim, suando e não vejo a hora e fico ansioso. Igual quando ela ia subir. Meu, eu tava embaixo assim, inquieto, assim, não via a hora e vai, não acontece logo e grita e... Nossa, ansiedade... Agora, quando eu tô mais no palco, eu fico mais quieto na minha, assim, quando eu tô pra competir. Eu sou mais bem fechado, só fico mais quieto na minha, focado ali no momento que vai ser o palco e fico mais tranquilo do que na competição, né? Caramba. Porque assim, é toda uma preparação, né, meu? Assim, por exemplo, às vezes você fica assim, 3 meses falando direto, todo final de semana mandando avaliação, no último mês manda avaliação todo dia, na última semana manda avaliação a cada 2 horas, um dia antes, por exemplo. Entendi. Aí, por exemplo, assim, um dia antes da competição a gente faz um carb up, né? Que é pra encher o físico, porque veio depredando pra poder encher o físico e subir maior no palco e puxar mais a condição. Essa é a ideia normalmente. A gente tira o carboidrato pra deixar o físico bem murcho ali, flat, e puxar o máximo de condição possível. Vai tirar todo o glicogênio do músculo na última semana. Caramba, e como que você fica... Isso é interessante, velho. Como você fica mentalmente com isso, velho? Assim, você fica derrubado, acabado. Eu tive, na minha última preparação, eu cheguei a ficar 6 dias zero carbo. 6 dias direto, assim, sem comer nada de carboidrato. Era frango e a salada contada também. Porque eu tinha que bater peso e tava muito acima do peso e... Caraca, velho. 6 dias de tortura, assim, pra mim, que não acabava nunca. Eu ia dormir cedo pra acabar o dia logo, porque com a fome... Nossa, eu imagino, velho. Pesado, assim, hein? Não, e nesse meio tempo, você tá zero carbo, só que você tem que fazer 2 horas de cardio e um treino todos os dias. Sem carbo. Sem carbo. E como que você mantém isso, cara? Mentalmente falando assim? Puta disciplina. Assim, é só focar no objetivo e pensar que é por pouco tempo, sabe?
Tô acabando, é só até aquele momento. E é isso que eu preciso fazer. Aí vai se arrastando ali, tentando, dando um melhor ali, mas é bem difícil, meu. Tem gente que não aguenta não, chega perto dos últimos dias assim, da reta final e desiste. Que é bem puxado mesmo. Eu falo que eu nem recomendo. Eu falo, não, se você quer saúde mental, vai para outro esporte. Eu tava conversando, agora que eu tô conversando com mais fisiculturista, eu tô pegando gosto por esse mundo, cara, já tô vendo que é um nível de disciplina e estresse mental violento, velho. Vocês precisam ter um nível de condicionamento mental. Você trabalha nessas partes assim de mental? Tipo, vocês fazem condicionamento mental? Sem dúvida, é um que a gente mais conversa, assim, até com os atletas, assim, a gente sempre tá perguntando como que tá a sua cabeça, você tá conseguindo descansar bem, tá tendo boas noites de sono, como que tá a preparação, como que tá dentro da sua casa, se tá um problema dentro de casa, tudo isso influencia no físico, né? Se não tá bem dentro de casa, se você não tá dormindo bem, se você não tá conseguindo ter um descanso bom, você não vai conseguir render bem no seu dia, né? Então a gente sempre tem que se preocupar com essa questão e tá se cobrando e perguntando, né? Mas é puxado. É puxado, velho. Tipo, eu que venho dos esportes de endurance, eu acho que pra gente, assim, a gente se preparou, 6 meses pra uma prova grande, tipo, de longas distâncias ou dias. Mas se a gente erra alguma coisa ali na prova, a gente consegue recuperar ainda dentro da competição. Sim. Vocês não, né? Tipo, Não. se você errar no palco lá, já jogou o trabalho assim meio que pra cima, né? E essa questão por isso que eu falo, assim, principalmente nos últimos dias, que é muito detalhe, assim, por isso que é assim, cada refeição na hora do carb up, quando a gente tá vai encher o físico, eu peço avaliação pros atletas. Então, vai fazer 8 refeições no dia. Normalmente é a média, 7, 8 refeições, até 9, dependendo. No dia antes de competir. Caramba, muita coisa, E velho. sem água praticamente, é algo mínimo do mínimo, né? Você vai cortando a água também. Começa com 12 litros, no final você não tá com nada, não pode beber nada de água. E só comendo. Chega a comer uma última refeição, uma pizza e não pode beber nada de água. Nossa, a cabeça fica como de sede, velho. Como que você lida com isso, velho? Pra mim a sede é tranquilo, o pior é a fome. Mas, normalmente a minha esposa pega bastante a questão da sede, pra ela é mais difícil. Mas pra mim a fome que eu fico muito cansado, muito debilitado. Aí, nossa, mau humor, fechado, não quer conversar. Não, imagina, a cabeça fica totalmente aleatória, velho. E ela tem que aguentar. E é difícil. Caramba, mano, que da hora. A gente ia competir junto também, né? Então. Imagina os dois se preparando nessa mesma pegada, finalização e tudo mais. E aí, como que é conviver com uma atleta assim, sabendo que vai competir também? Como que vocês ficam? A gente vai gravar um outro episódio com os dois juntos então, hein? Já vamos marcar, né? Como que é? É difícil, mas assim, quando os dois estão no mesmo foco, fica mais tranquilo, né? Os dois estão com aquela mentalidade de ganhar, às vezes fica um pouco mais... Vira mais amigo nos últimos dias ali do que qualquer coisa, né? Porque é só... aquele foco, aquele cansaço, que ela também chegou a fazer 3 horas de cardio pra competir. Essa foi a competição que os dois competiram. E os dois ganharam? Porque tem 2 ela troféus. foi em segundo, eu fui campeão e fui campeão overall. Legal. Aí ela pegou top 2 na categoria dela. Caramba. Mas é puxado, cara. Mas é legal, assim, quando os dois... É difícil quando um tá em preparação e o outro não tá. Aí chama mais difícil. Que aí, por exemplo, eu tô passando fome e ela pode comer uma pizza. Na sua frente, lá. Com maldade, velho. É raro. Normalmente ela não. Ela evita o máximo. Mas eu falo, não, pode comer, fica tranquila. Você não tá em preparação, né? Mas a cabeça de um tá muito mais estressada do que o outro, né? É diferente o time. Então, quando os dois estão preparando juntos, fica mais fácil, eu acho, até. Caramba, que legal. Eu fico pensando assim, porque... acho que são 2 atletas, né? E como que fica, assim, você tá subindo no palco e pensando que ela vai entrar também? E como que é? Porque assim, como normalmente é um horário bem distante, ela sobe, eu subo nos primeiros horários, ela sobe nos últimos. Putz, vocês têm que aguentar mais tempo ainda. E pior pra ela, né? Que fica o dia inteiro esperando, né? Que eu já subo de manhã e já sai o resultado, aí eu espero ela, né? Aí eu só me dedico pra ela depois. Caramba, aí ela que normalmente sofre, que tem que ficar lá preparada, pintada, maquiada, cabelo feito o dia inteiro pra poder competir à noite. Nossa, é puxado mesmo. Então, eu tô pegando gosto aí a gente, por isso. Aí a gente agora decidiu que a gente faz a preparação junto, só não sobe na mesma data, né?
sobe uma semana sempre 15 dias separados. Entendi. Pra não estar hiperidratando e ter que ajudar o outro e tá morrendo, né? Tem toda hora no banheiro. Então, sempre 15 dias ali, mais ou menos, de distância pra gente conseguir conciliar da competição dos dois. Entendi. Pra poder se dedicar um pro outro, assim, naquela finalização. Porque você precisa de uma ajuda, de um apoio, assim, mais pra qualquer suporte, assim, né? Que é muito detalhezinho, né? É a grama de sal, quantidade de carbo, 2 panelas de arroz que tem que fazer pra comer de uma vez no dia. Caramba, velho. Normalmente eu como bastante o meu carb up. E eu tava vendo até esse vídeo aqui. Né? Quanto que você perde de massa, assim, se minha pergunta tá certa, né? Quanto que você perde pra subir, pra ficar seca, assim? Porque você é bem forte, velho. Tipo, e aqui você tá bem... Meu, assim, aqui cada vez o peso tá subindo um pouquinho mais e eu tô tentando só segurar pra ficar na categoria. Entendi. Mas normalmente dá uns 20 quilos de diferença, assim, de off pra palco. Putz, caramba, bastante coisa, velho. Eu tô tentando lutar pra ganhar 10 pra luta do final do ano e tô normalmente 20, velho. Normalmente o último mês eu perco uns 12. A última semana normalmente é uns 8. Tirando a água. 7, 8, até 7, até 8 litros de água eu perco. Só de tirar a desidratagem. E no ano você tá fazendo quantas competições, Carlos? O ano passado eu fiz 3. Esse ano eu fiz uma só por enquanto e vou fazer mais uma. Aí acredito que seja só essa próxima. Essa próxima qual que vai ser? Vai ser o Fitpira, que vai ser em novembro. Novembro, tem 2 meses aí de preparação. Um pouco menos, né? Menos, né? Porque a gente já tá na metade de setembro. Caramba, velho. Um pouco menos. Uns 45 dias mais ou menos aí. E da lesão você tá 100% agora? 100%, não. Depois que eu operei, virou pra... E você ainda foi competir lesionado. Nossa. Como que foi essa parte, velho? Difícil, velho. Não, Porque eu tinha uma hérnia inguinal, não sei se você sabe como que funciona. Não. Como que é a hérnia inguinal. O intestino, ele força a parede abdominal e a tendência dele é descer pro escroto mesmo, né? Pro saco. Então ele fica forçando ali na região da virilha e às vezes desce, se ceder, às vezes pode descer e você ficar rendido, né? Lembra que o pessoal falava Sim. que você ficar rendido? É o mesmo termo. Então, o meu chegou a ficar inflamado e, assim, doía e ficava inchado. Caraca, velho. E mesmo assim, ainda quis competir, treinar fazendo perna, fazendo agachamento com 100 quilos, leg com 400 quilos. Loucura, sem cabeça nenhuma. Eu chegava assim, tinha dia que negócio meu. E eu fazendo aquela força pra empurrar o intestino pra dentro. Era loucura, velho. É que eu sou meio açougueiro. Eu não te julgo não, porque eu já corri provas quebradas também, né? Com clavícula quebrada, em cima da bike. Tipo. Antes de largar, o que eu fiz? Eu tava com a clavícula quebrada, então pra mudar o câmbio da bike, né? Eu não tinha força nessa mão. O que eu fiz? Eu deixei a mão presa na bike assim, e falei assim, vai nessa marcha desse lado até o final. E fui assim, ó. Tanto que a clavícula é meio alta, tá vendo? Eu bati numa árvore, eu acordei no hospital, velho. Caraca. Eu tava treinando pra uma prova aqui, assim, uma etapa do Chile, do Old Series. Aí amarrou a mão na... E a mão ficou presa na bike, assim, com essa aqui é normal e essa aqui foi, velho, até o final. Sem força no braço. Sem forçar o braço. Só equilibrando. O problema é que o mountain bike é muita trepidação, né? Se der, sobe muito. Batia e é uma dor insuportável, velho. Mas acho que nessa prova aí foi em Guararema. Eu fiquei em 11º ainda. Caramba. Mas fui bem, né? Sim. E nas 24 horas eu corri a prova, tava urinando sangue, tava com bolha nos 2 pés. Durante a madrugada, a gente corre 24 horas, a gente faz as trocas dos tênis, né? Porque um tênis só é muito movimento repetitivo, o tênis macia muito, desgasta e fica duro, é como se você estivesse pisando no chão. Aí na madrugada, fui fazer a troca do tênis, a fisioterapeuta da equipe que tava lá, a Erika, falou assim, não vai dar pra trocar o tênis. Aí eu falei, não, pode trocar. Aí, e como era muito movimento repetitivo, eu não conseguia mais abaixar, né? Eles que tinham que fazer a troca do tênis pra mim. Aí quando tirou a meia, assim, um monte de bolha, véio, nos 2 pés. Aí, e agora? Eu falei, passa a tesoura, velho. Aí tirou as bolhas dos 2 pés, colocou a meia e o tênis, eu voltei pra pista, velho. E eu terminei essa prova sangue no olho. Terminei essa prova urinando sangue, arregaçado, velho. E a cabeça, vou até o final, tô aqui já.
E a cabeça foi exatamente isso. Eu já tô aqui, já tô sofrendo, não vou desistir, eu vou até o final. E eu vou correr, difícil. Vou correr essa prova de novo ano que vem, fevereiro, eu acho. E aí, tá preparado? Dessa vez vai chegar melhor? Então, eu quero bater 250 km em 24 horas, né? Pra ver se eu garanto vaga pro Mundial. Mas tem luta, né? Ano que vem eu quero voltar pra bike também. Então, tipo, eu quero ganhar mais peso. E na luta, tem alguma lesão no ombro? Não. Consegue treinar tranquilo? Treino tranquilo, sem dor. Eu não sinto mais nada aqui, né? Eu só não tenho, tipo, quando eu vou nadar, por exemplo, prova de natação, o ombro não chega. Mesma amplitude. Não chega, tipo assim, pra fazer o movimento do crawl, tá vendo? Aqui, não vem. Mas não sinto mais dor, né? Nem pra resistência. Nem pra resistência. Tipo, quando tem uma pancada, não dói. Só ficou o calombo, assim, né? Tipo, o médico na época falou assim: você vai operar? Eu falei: não, operar nada, velho. Deixa, eu vou ficar sem treinar nada. Então eu te entendo, velho. Então, perfeito. Mas aí foi segurando bastante, bem. Aí chegou uma hora que eu não tava aguentando mais treinar, que tava muito dolorido e tive que correr pro hospital. Aí fiquei ali uns 4, 5 meses mais ou menos parado em casa, sem poder, precisando de ajuda até pra levantar da cama. Putz, mano. Que você não podia fazer força no abdômen, né? Tinha costurado o abdômen e tinha costurado a virilha, né? Então, qualquer forcinha podia. E eu falei: eu quero cuidar o máximo possível dessa recuperação pra voltar o quanto antes. Então, assim, saí um pouco da dieta, lógico, mas todo dia batia proteína, não deixava de fazer. Assim que eu pude, já voltei a fazer meus cardios, mesmo caminhando mais tranquilo. E aos poucos fui. Só que melhorei muito mais aquela questão de consciência corporal, que eu não tinha. Até por conta disso que eu acredito que eu tenha tido essa hérnia. Então, controle de abdômen, ter aquela conexão de você contrair o músculo, não só fazer o movimento por fazer. Exemplo, vai sentar no supino e fazer um movimento só por fazer. Então, você vai sentar, vai conectar. Eu estou ativando o meu peito, vai conectar, respirar, respiração, tudo concentrado, tudo pensando naquele movimento para ter o máximo de contração, para assim conseguir ter evolução e melhorar o aspecto, né? Hoje eu acredito que tem bastante gente que peca nessa questão do treino, né? E eu sou um deles. Às vezes na pressa. Às vezes na pressa, no automático. Tenho 45 minutos pra treinar, vou lá treinar rapidinho, já emendo esse com aquele, já faz aqui, faz ali. Então, e é difícil, porque já chega no automático mesmo, já tá acostumado a fazer. Aí vai aumentando a carga sem pensar muito, né? Caramba, que é muito detalhe, velho. Tipo... E a gente vai cada vez pensando mais, né? Eu não tinha essa consciência antes, e cada vez fui tentando mais aprimorar até porque, assim, eu amo treinar, independente de competição, quero treinar pro resto da vida. Legal. Então, pra conseguir treinar, assim, ter condição de treinar, não ter mais lesão e nem nada, poder treinar tranquilo, assim, pro resto da vida, né? Porque a gente que ama treinar, não se vê mais longe disso, né? Não consigo também ficar sem treinar. Eu treino 7x7, não dá pra ficar. Não tenho dia off. No dia que eu não vou correr, eu vou pra musculação, vou fazer qualquer coisa. Vou pro boxe, né? Então. E descanso ativo, sempre. Qual que é a meta agora, assim, de competição? O que você quer ganhar? Onde você quer chegar? Então, eu penso em virar um atleta profissional, em virar profissional no fisiculturismo. Acredito que daqui 1 ano, 2 anos já esteja conseguindo competir nessa questão. Ano que vem já fazendo competições maiores. Que a NPC é uma federação que leva você até o profissional, né? Entendi. É a única federação que dá o cartão profissional. Então, você tem que fazer competições nessa federação e ir ganhando competições e ganhar competições específicas para você virar profissional. Ah, entendi. Tipo, não tem uma parada, tipo assim, você tá bem e já querer ir pro pro, né? Você tem que ganhar acesso. Perfeito. Caramba, que interessante, tem que ganhar, por exemplo, acho que no Brasil, se eu não me engano, é o Olímpia, o Arnold, acho que tem só mais uma competição que dá profissional. E são as mais difíceis. O Brasil é muito difícil de virar pro, né? É um nível muito alto, né? Os atletas são muito bons aqui. Tanto que tem muita gente que vai até para outros países. Vai pro Chile, vai pra Argentina, vai para Portugal. Porque o nível é mais tranquilo e tem competições que dão um profissional e é mais fácil do que no ganhar Brasil. aqui. O Brasil é bem difícil. Então valoriza ainda mais as vitórias que vocês têm aqui, porque é difícil. Eu não sabia, eu achei que, tipo assim, você tá bem e você já sobe pro pro lá. Não, você tem que fazer, tem que passar, virar profissional, virar pro pra poder E o competir. Pro, se imagina que o nível é maior dos caras, né? É maior. Mas o que teoricamente mudaria, assim, em questão de
de subir no palco? Nada, a questão é só ganhar as competições e virar pro. O peso, né, depois que você vira profissional, você pode adicionar mais 5 quilos de músculo na sua categoria. Então, normalmente eu sofro bastante para bater peso, né? Eu fico segurando ali, eu como até menos proteína do que normalmente eu comeria, porque eu não posso mais ganhar músculo, porque tem para me manter na categoria, né? Entendi. Então, eu normalmente na hora de competir eu tenho que bater 91,6, é o limite pela minha altura. Aí, assim, comendo pouco assim agora, segurando, eu tô com 105. Fazendo 1 hora de cardio todo dia, 1 hora de escada, ou 45 minutos de escada. Caramba, velho. E comendo pouca proteína. Com ali menos de 2.000 calorias, pelo menos, na dieta. Assim, pra você... Nossa, agora eu me interessei por isso agora, porque eu achei que você ganhava essas provas, você já poderia ir ou ia direto, né? É muito mais difícil, muito velho. Mais difícil, São só alguns campeonatos que dão um cartão profissional. Como eu te falei, no Brasil são só o Arnold de Olímpia, se eu não me engano, acho que tem mais um. Mas acho que tem uns que eu contest. Tem uns que dão ainda. Mas aí tem número X de cartões por campeonato ou tipo só o que ganhou? Só o que ganhou. Só o campeão overall, é o Hero profissional. Um só. Dependendo do lugar lá fora, são 3. Primeiro, segundo e terceiro, às vezes tem um profissional. Do overall, né, no caso. Entendi. Porque o overall, não sei se você já sabe mais ou menos o que é. Sim, tô entendendo. Você ganhou a sua categoria e você vai competir contra todos, né? Que assim, tem todas as categorias por altura, né? Como o Classic Physique, a peso e altura. Você bate seu peso e sua altura e vai pra sua categoria. Aí você foi campeão da sua categoria, você vai competir com todas as categorias, todas as alturas. Então, o melhor da noite é o overall. Aí você tem que ser o overall e tem campeonato ali que pra ganhar profissional tem 60 atletas competindo. Putz, é bastante gente, cara. Gente nível... A gente já tá competindo ali há anos também, que tá na mesma pegada. E qual que é a parte mais difícil pra você disso? Né? Tipo... no momento é a questão da fome, assim. Eu sempre tive que comer bastante e agora ter que segurar sempre, assim, essa questão do peso é bem sacrificante pra mim. Até bem cansativo, mentalmente também, que a gente fica menos energia, né? Então produz menos, né? Mas normalmente é mais essa questão mesmo, porque eu gosto de treinar, eu não ligo muito de pesar alimentos, esse tipo de coisa. Nossa, eu tenho uma baita dificuldade nisso, cara. Tipo... que acho que muitos anos assim já vai virando um hábito, né? Tanto que pra gente é estranho não pesar o que tá comendo, né? Bem um dia, pra ser um dia bem atípico da rotina, é um dia que não tá pesando nada de comida. Sério? Caramba, e essa parte das competições, assim, né? Eu tava vendo os vídeos, que tá até quando o Jean veio aqui também, ele falou do ensaio das poses lá. Vocês treinam isso muito, né? E bastante. Aí, pela contração que eu tava vendo no seu vídeo, tipo assim, é um treino de resistência mesmo, né? Pra fazer. Isso dói muito, velho. Tipo, tem muito. É bem difícil. As poses são bem. Que é todo um controle de abdômen. Aí você tem que estar com o abdômen controlado, contraindo a perna, contraindo a dorsal, contraindo o bíceps. Aí expande aqui, relaxa ali. É tudo uma. Então, eu tava vendo. Jogo tipo, de. No que você sobe no palco, você coloca a perna assim, tipo, mano, isso aí deve estar doendo pra cacete, velho. Esse aqui, ó, tá vendo? Isso. Porque tem que contrair muito, velho. Tipo... contrai, força e mostra. Quanto tempo que vocês ensaiam, ou o termo certo é falar treinam essa... Treino, ensaio pode ser também, mas normalmente todos os dias, né? Pelo Todo menos. dia? Todo dia. Caramba. Eu falo que pelo menos umas 5 transições diretas, assim, você tem que fazer por dia pra ser, assim, uma condição boa de treino de pose. 5 rounds de poses, fazendo todas as poses do confronto, né, que teria que fazer. Entendi. Nossa, é difícil mesmo. Eu tava vendo e falei, cara, tipo... É quase... Eu acho que é uma das partes mais difíceis, assim, do que qualquer... Principalmente acho que até treinar é a parte mais fácil de tudo. Musculação é o que a gente mais gosta. Então, pose foi uma das coisas que eu fui trabalhando muito depois, assim. No começo não tinha muito... era só ficar grande e competir os maiores, né? Então... Não falavam dessa questão de pose. Você tem que treinar mais pose, tem que treinar mais pose. Nossa, então eu chegava despreparado total
tremendo na pose, segurando. E minha mãe falava pra mim, não, você tem que treinar mais pose, sair da competição. É, sua mãe falava? Que da hora, nos primeiros ninguém falava nada. Depois que começou, já que você quer isso, então vai treinar direito. Não quero você mais tremendo no palco, não. E não dá um frio na barriga na hora de ir no palco, todo mundo olhando lá, cara? Olha, ultimamente não dá mais. No começo, não sei, acho que eu sempre fiquei bem tranquilo, assim. A minha ideia acho que é mais vencer o cara que tá do lado do que eu preocupado com quem tá no... Olhando. Acho que eu fico mais preocupado com quem tá do lado do que quem tá olhando. É tranquilo. Tem algum movimento ali, cara, que vocês fazem que você pode perder ponto na... Como que funciona a pontuação primeiro? Assim? Como que eles pontuam? Você vai fazendo as poses, né? Tem as poses de comparações, né? Começa para fazer a pose de comparação de simetria. Então você faz um quarto de voltas para ver se... como que é a... esse foi do último campeonato. Topinho. Aí você faz 4 poses ali, a pose de simetria, e depois vai para os confrontos, né? Tem as mais 5, 6 poses ali para fazer. Aí faz o round de poses completo e depois vai trocando as pessoas. Ó, esse aqui tá mais... acertou a pose, esse aqui não tá conseguindo acertar tanto aquela pose. E a diferença normalmente é proporção, simetria e condução de pele, né? De quanto mais seco possível, melhor. Caramba, eu tava vendo. A música são vocês que escolhem também? A gente que escolhe. Caramba, que da hora, eu não sabia. Você que monta a sua coreografia e tem 1 minuto ali pra apresentar a sua coreografia. É 1 minuto? É 1 minuto. 45 segundos a 1 minuto, em média. Isso, né, porque eu não sou desse esporte. É muito ou é pouco tempo pra fazer? Assim, a questão da coreografia é mais tranquilo. Eu acho mais difícil os confrontos. Porque você tem que ficar só na pose ali segurando e confrontando com o cara do lado. Nossa, do que a coreografia. Disso, que da hora, velho. Porque aí sobe todo mundo no palco, né? Enfileirado. Aí vai, ó, esse aqui troca com esse. Esse aqui vai pra lá, esse aqui vem pra cá. Aí normalmente você vai ficando pro meio, você tá sendo mais visto. Então quem tá no centro normalmente é o mais. Então se jogaram você pro canto, não é um bom sinal. Caramba, entendi, velho. Aí você ainda fica nessa neura, né? Porque se o cara tá te olhando, aí você, será que eu tô melhor que ele? Aí você vê os árbitros comentando, olhando pra um, olhando pra outro. Aí você tá ali segurando a pose, tá armando a pose. E o cara lá tá armando a pose. Aí o cara começa a cansar e você tá armando a pose. Só que às vezes é muito detalhe, né? Aí tem a condição também, que é o principal, que tem que ter uma boa condição, trazer proporção, corte, os cortes bem profundos. Eu tava olhando, achei muito louco, é muito simétrico, né? Tipo, depois que eu comecei a acompanhar vocês, o fisiculturismo, eu chego na academia quando eu vou treinar e agora eu tô filmando meus treinos pra olhar se eu tô fazendo o movimento certo, pra ver se tá simétrico o exercício, velho. Isso aí. Os caras entraram na minha cabeça, velho. Pra não ficar torto, né? Pra não ficar torto, velho. Eu tô fazendo barra, depois eu vou olhar o vídeo pra ver se tá igual. Falando, mano... Que bom, mano. Que bom, porque normalmente é difícil, o pessoal não tem essa consciência, né? Agora tá começando a chegar mais, mas é bem difícil, meu. Você vê o pessoal na academia aí que não tá nem um pouco preocupado. Às vezes se preocupa muito com a carga. Com a estética, assim... Com a estética de forma... Ego. Com o ego. E dessas competições, assim, qual que você gostou mais, cara? Eu acho que essa daí foi um dos meus melhores físicos. Até por conta do tempo, assim, que casou certinho. Mais tempo pra poder encher o físico, pra poder... Que às vezes, por exemplo, eu sofro pra bater peso, né? E meu físico demora pra encher. Então, às vezes, de um dia pro outro fica pouco pra conseguir encher. Eu tenho muito depredado. Então, pra conseguir encher o físico e conseguir aparentar, assim, um corte, empurrando a pele, é mais demorado. Entendi. Aí tem várias estratégias que tem que usar pra poder acelerar isso. Só que aí corre risco de você perder a mão e o físico ficar cheio d'água. Puta merda, é muito detalhe, é muita química, é bem chatinho. E a parte de treino, assim, tem um exercício, assim, pra você ganhar músculo, né? É mais difícil pra você chegar no ideal pra competir? Tipo, costas, né? Inferior. Tipo, você fala no meu caso ou no geral? No seu caso, assim, o que é mais difícil? Normalmente tem mais dificuldade de glúteo e posterior, não foi os principais, né? Porque acredito que marombeiro, na época, nunca ia se preocupar em treinar glúteo, né? Acho que antigamente o pessoal nem falava sobre. Se falava, dava vergonha, né? Nem ia falar, não, tem que estar com glúteo fibrado. Isso aí foi ouvir agora, um glúteo trincado. E... eu achei isso daqui muito legal também, assim. Um aquecimento ali. Aquela hora que a gente você começa a jogar sal, tá sem água, né?
Você ganhou 5 competições, né? Foi Aí. 5 ou 6, né? É. Ah, mas já ganhou bastante, velho. Pô. E fora os que eu não ganhei nada, né? Que é a parte mais difícil, né? Sim, já subi numa competição, meu. Eu subi no Mr. Santos, eu fiquei em segundo lugar, acho que foi 2020. Aí eu fui subir em 2021 de novo, aí foi pós-pandemia. Aí, meu, foi um campeonato que foi um dos piores campeonatos que eu não deveria ter subido, assim. Que foi, foi até o nosso primeiro ano junto. Que aí ali, meu, tinha muita gente. Eu subi com 63 atletas. Puta merda. Tinha muita gente. O campeonato acho que terminou 4 horas da manhã. Caraca. Era 2 dias de campeonato, tinha muita gente inscrita, o campeonato foi. Demorou pra caramba, não tinha backstage pra todo mundo, tinha gente que ia ficar no gramado, jogado. Foi loucura, foi loucura. Como que faz? Você vai ficar esses 2 dias sem comer? Tipo, porque você tá sem comer ali, né? Você vai comendo, você vai enchendo, né? Depois que você... Normalmente você para de comer até... Segura a comida até encher da questão da água, tirar água. Quando você começa a tirar água, você começa a jogar a comida. Ah, entendi. Eu achei que você ficava o tempo todo Isso, não, aí você vai só sem comer. No backstage você fica sem água. Praticamente o dia sem tomar água nenhuma. Nossa, eu não aguento, velho. Aí vai só comendo salgadinho, né? Que você tem que ir colocando sal, joga sal pra dentro, sal embaixo da língua, e come salgadinho, come salgadinho. Pra enchendo. Caraca, e ficar com um aspecto da pele empurrando o músculo, assim, estriado. Mas fica muito legal, né? Tipo, mas é momentâneo, que aí, assim, você começou a beber água, já vai encher de água, né? Sim, não vai perder a definição, mas... Não fica do jeito ideal pra ganhar, química, né? O shape de palco ali é poucos minutos que dura. Poucas horas. Caramba, você treina 6 meses pra 40 segundos no palco. E o físico dura nem um dia. Meu, mas sabe quem loucura, fala? Né? É loucura. O Usain Bolt falava isso. O trabalho difícil é nos bastidores, cara. Que ele ficou 4 anos pra correr abaixo dos 10 segundos, né? E o pessoal quer correr, tipo, uma maratona e um mês treinando. Exato. Caramba, que legal, velho. Tipo, eu tô pegando muito gosto de acompanhar. Bastante coisa, né? É bastante detalhezinho, detalhe. Né? Porque tá me dando mental pra treinar pras minhas provas, né? Porque eu não tenho físico nem... acho que condição mental pra suportar isso. Cara. A questão, às vezes, por exemplo, do mental. Você tem um mental, porque pra aguentar 24 horas direto, assim, numa corrida, não é pra qualquer um, né? Então é diferente, tem que ter o mental pra aquilo, né? Mas pra corrida, sim, né? Tipo, posso correr uma outra, vou correr uma outra aí de dias, e consigo. Então, mas eu não teria mental pra ficar sem comer, ou a disciplina pra ficar sem comer, sem beber água. Então, isso não ia rolar. 3 meses sem comer uma pizza, sem comer não dá. Um chocolate. Não rola. Chocolate, eu como chocolate todo dia. Tipo assim, todo dia eu como um prestígio. Tipo, eu sou viciado em prestígio. Tipo. E você até pode, né? Por conta do seu objetivo, não tem problema, né? Mas pra esse nível, não conseguiria. Mas aí eu vejo vocês, aí tá me inspirando a melhorar no meu. Eu tô pegando mau gosto por isso, né? Tanto que eu só vou trazer fisiculturista agora. De verdade. Não, é legal, pô. Bastante história legal. Você vai ver do pessoal e é bem motivador, porque é bem sacrificante mesmo. E, assim, na sua cabeça de atleta agora, né? Tá mirando o pro, né? Qual que é a sensação de olhar pra trás e falar assim, meu, da onde eu vim, pra onde eu tô indo? Tipo, você pensa nisso? Não, com certeza. Hoje só gratidão. Nos últimos anos pra cá, que assim, em 2024, que realmente eu me dediquei só pra isso, né? Pra ser atleta e dar atenção pros meus atletas, meus alunos de consultoria. Então, antes eu trabalhava em loja de shopping. Você me conheceu, era... Te conheci lá, né? 6 por 1. Tinha uma folga na semana, trabalhava todo final de semana. E preparando, competindo, hiperidratando, tendo que trabalhar 12 horas no dia e tendo que tomar 12 litros de água. Isso é uma treta, né? Os bastidores, o pessoal não vê. Tendo que mijar escondido na garrafa, no escondido da câmera na loja, porque tava sozinho na loja. Aí mijando aí na coqueteleira, porque não pode sair. É punk, vai ser como que é. E é disciplina, né, velho? Que a maioria das pessoas não tem, né? Acha que é resultado bem rápido. Não, então. Aí às vezes o pessoal ainda vem falar, mas pra você que só vive pra isso é fácil, né?
Mas no começo como eu falei, trabalhava em shopping e tinha que fazer uma preparação. Não tinha essa de poder descansar numa semana. Eu tinha que ficar trabalhando todos os finais de semana e sem folga antes, um mês antes, para poder pegar 2 dias para poder competir. Sim. Então era trabalhando 30 dias direto em preparação, 0 carbo, tinha dia que era 0 carbo, 2, 3 cardio por dia, um treino. No começo pegando tinta emprestada de um pouco, sobrou um pouco de tinta aí, me empresta, sunga de outro. Empresta, não tem dinheiro pra comprar sunga. Vixe, loucura no começo. Sério? Aí então hoje só gratidão assim, não tenho o que falar. Poder ter um apoio, apoio de patrocínio, de suplemento, de parte de. Mas tá com o patrocinador? Também. Sim, tô com. Pode anunciar eles aqui, tô com né? a Canibal. Legal. Tenho cupom Team Russo 30 lá. Pode falar que eu deixo lá depois na descrição do episódio lá pra você. Pode falar isso, pode mencionar eles. Team Russo 30 no site da Canibal, tem 30% de desconto. Só entra lá, tem todos os produtos, o preço sai legal. Vale muito a pena, assim, realmente. Só agradecer aí o pessoal da Canibal que dá um suporte muito bom pra gente, parte de suplementação. E vocês, assim, todos os esportes, acho que aqui a gente precisa de apoio, né? Quando eu fui correr lá, na Colômbia, tipo, eu não tive apoio de ninguém, né? Pra uma prova internacional, em cima da bike, tipo, ninguém. Então a gente sabe que é difícil. No seu caso, assim, esse esporte é muito mais caro que os outros, mano. Né? Vocês gastam muito, velho, tipo... mais caro, né? Não, depende, assim, assim, é caro... É bem caro. Eu acho que tá equiparado ali ao triatlon. Quanto que é uma inscrição de uma prova? De um campeonato? Depende, assim, na NPC, que é uma federação, R$490, R$500, uma inscrição. Tipo, a inscrição. Aí você tem que pagar a pintura, né? Pra fazer a pintura lá, normalmente R$400 você vai pagar mais pra pagar a pintura. E... fora a preparação que você gastou ali, né? Então. Tudo de mercado, de. Nessa parte eu acho que vocês gastam mais, então. Bastante proteína. A gente vai correr, tipo, ontem começou a UTMB, que é a Ultra Trail Mont Blanc, né? Que é uma prova que tem no mundo todo, né? É da França e dá vaga pra você correr lá no Mont Blanc. Aí tem um menino da minha equipe que tá correndo. Largou ontem às 19 horas. 110 quilômetros. Deve ter encerrado já. Mas a inscrição dessa prova tá girando em R$800, mais ou menos. A outra que teve semana passada foi lá Mission, 1.000 e pouco a inscrição. Mas a gente não tem tanto gasto igual vocês têm, né? Na preparação, né? Tipo, eu acho que vocês gastam muito mais, assim. Questão... No dia? Só na... No dia da pesagem? Por quê? Só pra pagar a inscrição, a dobra de categoria, mais a pintura, aí o backstage pra ela ficar junto e a sessão de fotos. Caramba, então é bem caro, velho. Preciso de vir num país que a gente tem aqui que não apoia o esporte, velho. Muito foda isso, né? Mas as marcas, elas procuram vocês... Porque eu tô acompanhando, assim, as redes sociais agora, tipo, tá vendo um movimento... Até falei isso aqui várias vezes. Eu tenho... Não tenho um ranço de blogueirinhos e blogueirinhas, né? Mas eu acho que tá tomando espaço de atletas de verdade, assim. E as marcas estão priorizando isso, né? Tipo, aquela pessoa que é mais blogueira do que atleta. Sim. Pelo menos na corrida de rua é assim, né? Mas em todo lugar, eu acho. No de vocês tem isso também, velho? Em todo lugar, eu acredito que não só quanto você faz como atleta, mas quanto você vende também, né? Não, vender sim, vender faz parte, né? Mas eu não vejo tanto, a minha cabeça é mais voltada pro lance da corrida. Porque na corrida, tipo assim, você tem que ser muito dedicado para você ganhar uma prova, né? Tipo, na rua principalmente, que é muito mais rápido a prova. E aí tem um menino que veio aqui, tipo, o Jefferson, não tô brincando, se você colocar ele em 10 corridas de rua, tipo, de 10 km, 5 km, ele ganha 8. Tipo assim, ele é muito bom, o Jefferson. Tipo, ele tá correndo 5K, tipo... 16 minutos, tipo, beirando os 15, tempo olímpico. Né? E ele não consegue tanto patrocinador de um cara que é meio blogueirinho. Tipo, então, isso pega mal pra mim. Tipo, eu não consigo entender. Porque o cara é atleta e o cara precisa do... e as marcas... É que a gente tem que aprender também a lidar com a internet, né? Vender, né? Aprender. Eu acredito que é difícil ter essa parte também, porque eu penso até
na parte das marcas, né? É, eles têm que vender, né? O retorno que o atleta vai dar, né? Que às vezes é caro pra você patrocinar um atleta e às vezes não tem aquele retorno, né? Mas sim, sem dúvida, hoje em dia a mídia e a venda é o que mais conta, né? Muito mais do que seu físico, muito mais do que... Você vai ver blogueirinho ganhando muito mais do que atleta profissional. Tem atleta profissional que não tem patrocínio de marca, de suplemento, por exemplo. Caramba, que foda. Mas essas competições, elas pagam premiação em dinheiro? Não. É igual a corrida, então. Só profissional. O profissional tem. Paga. Mas assim, nada comparado com o que você vai gastar na preparação. Tipo, meio que vai chegar próximo do equilíbrio vai ali. pagar a sua inscrição só. Eu acho que o foda também é que, tipo assim, nas competições que a gente pratica, né? Tipo, corrida, bike, a gente ainda tá exposto, tá mostrando a marca, né? Vocês estão ali em cima do palco, tipo... A gente mostra na preparação, né? Entendi. O jogo é diferente mesmo. Durante a preparação que a gente normalmente tem mais... Que é onde a gente mais ganha visibilidade também, né? Querendo ou não. Na preparação? Porque o pessoal tá acompanhando. O pessoal quer mais acompanhar, né? A gente não quer postar às vezes, mas... mas precisa, né? Então... Você tem essa dificuldade de postar? Eu tenho. Principalmente em preparação, tem dia que você não quer pegar no celular, né? Você só quer fazer ali no automático, não quer falar com ninguém. E mesmo assim tem que estar ali dando suporte, que às vezes tem atleta que vai competir também, logo mais. Aí tem que estar falando, tem que estar atualizando. Caramba, da hora, tipo... Mas eu sou apaixonado. Eu amo esporte, adoro trabalhar com atleta. Acho essa loucura do físico mudando ali a cada hora incrível. Isso eu tô aprendendo agora, eu tô achando sensacional também. É absurdo. O quanto que você consegue mudar de um físico pro outro. A primeira competição mesmo que eu fui overall, que a gente subiu junto, eu subi na categoria de manhã, eu subi na categoria bodybuilding. E o físico, eu tinha me preparado mesmo e normalmente nunca tinha me preparado, né? Eu fiz a minha finalização e acredito que poderia ter controlado mais uma coisa ou outra ali e não achei que foi nesse campeonato, né? Que aí eu subi na bodybuilding e fiquei em terceiro lugar. Aí perdi pra uns caras assim, eu falei, mano, não acredito que esse cara ganhou de mim, não é possível. Aí saí já chateado e ia subir mais tarde, né, na Classic, né? Que a Body foi a primeira e depois ia ter a Classic ainda. Eu falei, vou deitar aqui, vou fazer essa estratégia, vou colocar meu pé pra cima, relaxar e depois a gente foca na próxima. Aí consegui relaxar, consegui até descansar um pouco. Quando subi pra Classic, aí fui campeão. Aí fui overall também, ganhei do menino que tinha ganhado de mim na bodybuilding. Ele tinha ganhado, ele subiu na Classic também, subiu na body e na Classic. Aí na Classic, no overall, eu disputei com ele e ganhei dele. Mas são os mesmos árbitros? São os mesmos árbitros. Ué, e qual que foi O árbitro veio falar, da hora que você subiu de manhã até agora, seu físico mudou. Então, não sei o que você fez, mas parabéns, deu certo. Sério? Caraca, sim, tipo, no mesmo dia? Sim, o árbitro veio me encontrar, depois ele veio falar, questão de, assim, 4, 5 horas. Então, assim, às vezes é um pouco de água que você tinha que tirar ali só, que ajudou, uma confiança que você tava a mais ali, de um pouquinho que você descansou a mais, que está preparado ali para aquele momento, que é muito rápido, né? A gente, às vezes, fala, 1 minuto parece que é muito, mas, no palco é muito rápido o que acontece, né? Você fica muito tempo se preparando e ali é uma... Eu tava até, tava vendo as fotos, eu falei assim, acho que é o primeiro atleta assim que eu vejo do fisiculturismo que tem tatuagem. Eu tava reparando, tipo, os caras... Eu falei, será que não pode pra mostrar mais o físico? Não, normalmente, ultimamente tá bem tranquilo essa questão de tatuagem, tem bastante gente que tem, mas... O pessoal só não acha legal muito assim no meio dos cortes, né? Então canela, antebraço é mais tranquilo. Então pode canela, antebraço, pescoço, é de boa, né? Quem não tem tanta... Não atrapalha, né? Não atrapalha a linha do Eu tava pensando nisso, né? Mas será que atrapalha a tatuagem Porque tudo é detalhe, cara. Sim. Tipo, é isso que eu acho interessante. E agora você tá preparando pra subir em novembro. Depois de novembro você fica off até quando? Aí, vamos ver, né? Não sei como que vai ser. Eu penso na próxima só, e depois que passar essa, a gente pensa nos próximos passos. Que legal, cara. Eu tenho que ter essa meta mais curta, assim, pra conseguir trabalhar focado, né? Vamos daqui até ali, que é bem difícil manter essa restrição alimentar, assim, direto, mas 6 meses direto, sem poder comer um doce, sem poder comer alguma coisa, é bem
bem chato, né? Então eu tô... Aí você acaba se distanciando até, por exemplo, você vai sair pra algum lugar, você vai visitar alguém, você vai na casa de alguém, você vai ficar um tempinho a mais sem comer, ou você vai comer alguma coisa que não tá na mesma dieta, não tá na mesma proporção ali dos outros. Sai bastante da rotina. O Jean veio aqui, ele tava falando isso, que ele vai pra... Foi o Jean que falou? Acho que vai pro churrasco e leva a comida deles. Já aconteceu várias vezes, a gente também. E o pessoal lá, e os amigos, assim, como que eles encararam isso quando você começou, velho? Quando comecei, ninguém acreditava, não. Eu achava que não ia virar, não. Não. Vai competir? Vou competir. E aí? Esse negócio aí não vira, não dá dinheiro, não sei o quê. E agora? Aí agora todo mundo quer um apoio, quer uma ajuda, quer uma indicação do que fazer, do que posso melhorar, me dá uma dica, me dá um... É foda, como é de todo mundo é assim, velho. Normal. Carlos, obrigado demais por ter vindo, mano. Foi da hora. Já quero gravar um com vocês dois juntos, assim, pra gente falar. Vamos marcar aqui. Me fala a agenda de vocês, a gente grava até um episódio mais longo. Ela sai bem. E, ela já fala até mais que eu. Eu tô pegando gosto pelo fisiculturismo, principalmente pela disciplina, véio, de vocês, né? Tipo, é um nível muito absurdo de disciplina pra conseguir ganhar, cara. Tipo, eu tô pegando muito bem mesmo. Desafio dia a dia. Essa foto aqui também ficou muito louca, velho. Foi 2021 esse. E aí, deixa aqui um recado pra quem te segue, pros seus patrocinadores, né? Deixa aí um recado. Queria agradecer, né, pela oportunidade aí. Portas abertas, irmão. Você me ajudou no começo lá, você tá ligado? Então pode voltar mais vezes aqui. E agradecer todo mundo que acompanhou, quem esteve presente. Agradecer meus patrocinadores, a Canibal, principalmente, aí que tá na minha parte de suplementação. Agradecer meus alunos que confiam no meu trabalho, que estão sempre acreditando em mim e motivando também dia a dia, se dedicando para entregar ótimos resultados aí. Agradecer também a minha esposa, que está sempre comigo, que me aguenta em todas as preparações. É só ela que realmente vê o quanto é sofrido ali, né? Porque o pessoal não tem ideia do que realmente é. Quando nos bastidores 24 horas ali, todos os dias, é puxado, então, sem palavras, assim, ela me dá um suporte absurdo, tá sempre comigo, se dedica, faz finalização junto para poder se dedicar, mas a gente vai, e é isso, e vamos para cima, para todo mundo aí, sempre falo, tenta sempre estar encaixando alguma atividade física na vida de vocês, porque não só por conta de físico, de estética, mas até por questão de saúde, né? Para não chegar lá na frente e ficar dependendo de ninguém para te levar, trocar sua fralda, qualquer questão assim. Sensacional isso. Então, pensar na sua saúde também. Sei que o fisiculturismo não tem muita relação com saúde, mas, como eu falei, né? É mais para... É uma dica que eu dou para as pessoas, né? Para o pessoal se cuidar. E o pessoal que treina também, vamos se dedicar mais, vamos dar aquela atenção aos treinos, porque uma lesão que você tem pode tirar você totalmente do esporte, então vamos se preocupar nessa questão, trabalhar a mente também, que é o principal, cuidar da cabeça, para conseguir manter o foco, e é isso, agradecer mais, sem palavras. As portas estão abertas de verdade, quando eu comecei a entender a suplementação, foi o Carlos que me ajudou lá, né? Eu tava começando aí, porque eu tava muito focado no endurance, né? Só queria resultado, pedalar sem limite, né? E aí aprendi com ele. Obrigado demais por ter vindo, a porta tá aberta. Se quiser voltar já, você já marca a data, ou depois que você voltar da competição lá. Sim, não, sem dúvida. E aí vamos marcar um com vocês dois juntos, porque eu acho que é até legal, porque motiva os casais a fazerem alguma coisa. Sim, tipo, sim, você vê muita gente nas academias, assim, ou tá só a mulher sozinha, ou tá só um homem sozinho. Ou assim, a gente vê o pessoal falando que depois que casa, engorda, né? Então, aí depois que eu casei, eu tive meus melhores resultados no fisiculturismo, né? Foi depois que eu comecei, as primeiras competições com ela, não tinha boas colocações. Depois fui overall, aí top 1, legal. E disputando, então não tem essa, né? Acho que todo mundo consegue conciliar e evoluir junto também, né? Sim, andar no mesmo ritmo e o casal se ajudar, né? Isso é um baita exemplo, principalmente nos dias de hoje, que a gente tá num mundo tão bagunçado, é um exemplo mesmo. Tipo, eu acredito demais nisso, vocês não têm noção. Então, já vamos gravar um junto, sim, vamos motivar a galera. E obrigado mesmo por estar aqui. Eu que agradeço. E agora, todo episódio agora eu tô trazendo um livro, né? Que eu leio um livro por semana. E eu deixo aqui um livro. Esse livro aqui, ó, tem tudo a ver com vocês. Chama Disciplina e Liberdade. O cara que escreveu esse livro é um
Navy SEAL, né, dos Estados Unidos, lutou no Iraque, no Afeganistão, e ele fala sobre disciplina e o poder da disciplina. Galera que é do fisiculturismo aí, ó, recomendo a leitura, porque legal. Sensacional. E o pessoal que assistiu, nos vemos no próximo sábado. Até mais.